Kiko Goifman, mineiro, antropólogo e um dos incentivadores da videoarte no Brasil. Seus documentários esfregam na cara do espectador as mazelas e a degradação da sociedade urbana. Chacinas, prostitutas, criminosos e detentos são temas que perpassam sua obra de uma maneira sensível e inteligente, mas indigestos há aqueles que acham que a vida é um comercial de margarina. Entre seus filmes estão Teresa, Atos dos Homens e 33, que, resumindo, são uma espécie de bofetada no gosto público. Seu primeiro longa de ficção, Filmofobia, arrematou vários prêmios e muita polêmica no Brasil e no exterior. Kiko Goifman, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. Temos como nossos convidados hoje a Daniela Castro, curadora, o jornalista Fernando Henrique, o ator Hugo Pozzolo e o cineasta André Costa. Kiko, como que surge o cinema na sua vida? Olha, até os 20 anos eu morei em Belo Horizonte, né? E me lembro na infância de ir num cineclube Humberto Mauro, que tinha lá, e assistir seguidamente vários filmes do Chaplin. Assim, eu lembro, talvez tenha sido a minha experiência cinematográfica mais interessante na infância, mas nunca tinha pensado em trabalhar ou produzir alguma coisa com cinema, né? Aí fui fazer a minha graduação em Ciências Sociais, com concentração em Antropologia. Antropologia? Antropologia. E, num certo momento, comecei a fazer alguns experimentos para trabalhos escolares utilizando som ou vídeo. Então, fazia para aula de política brasileira, criava novelas em rádio, feitas com gravador cassete, enfim, tinha um desejo ali de tentar entender um pouco como funcionava a produção de som e imagem. E aí, na sequência, né, talvez até por esse interesse no audiovisual que eu já tinha, eu resolvi fazer mestrado e tentar o mestrado em multimeios na Unicamp, no Instituto de Artes. No mestrado, eu quis continuar trabalhando, porque eu já tinha feito algumas experiências de trabalho relacionadas à violência. Em Belo Horizonte ainda eu fiz um trabalho com vítimas de criminalidade violenta, só que aí, num certo momento, eu quis ir para o outro lado e fazer trabalhos que tivessem relacionados, trabalhos com presos e não somente com as vítimas. Os manos eram os matadores, né? Chegava lá na cadeia, matava um, parece que fazia parte da irmandade deles, que eram os manos, né? Mataram bastante na cadeia, inclusive tem até o Pelinho Matador, que é da quadrilha dos caras, né? Os manos os matadores da cadeia. A pessoa matar um na cadeia pode matar 100, 50, que é a mesma coisa. Essa questão dos presos é algo mais ou menos presente no seu trabalho, né? Já vem dessa época, então? Vem dessa época, é bastante presente, né? Eu acho que, assim, eu tenho vários trabalhos que não tocam em questões de violência, mas eu devo ter pelo menos uns 8, 9 documentários que se relacionam de alguma forma com a ideia de violência. A ideia da violência. O 12 é o cara que mexe com maconha, ele vende maconha, vende cocaína, vende diversas coisas que seria droga, então ele é o artigo 12. O 16 é um artigo que só é o viciado, ele fuma maconha, ele toma pipo, enfim, tudo que for droga, se ele não for, se não pegarem ele vendendo, entendeu? Então ele é um 16. Teresa, então, é o melhor exemplo dessa fase inicial do realizador, porque ali está se tratando de um mergulho dentro de uma realidade social a qual a gente normalmente não tem acesso, que é a vida de pessoas confinadas, ao mesmo tempo em que se desenvolve uma linguagem muito autoral, procurando, e isso é uma coisa que é muito especial no Kiko, dar uma forma única, uma forma adequada àquele tema, àquele assunto tratado. Na verdade, o que é Teresa? Teresa não é uma mulher, né? Teresa é o nome de um documentário que eu fiz em 92, que ele coincide exatamente, ele foi feito exatamente dentro do meu trabalho de mestrado na Unicamp. Né, eu passei 7 meses visitando uma penitenciária de segurança máxima, né, que ficava em Hortolândia, próximo da Unicamp. Então eu ia diariamente nessa penitenciária em que eu fazia meu trabalho de campo, que era sobre a ideia de tempo na prisão, como que os presos viviam o tempo na prisão. E eu utilizava o vídeo como, naquele momento,
quase como uma possibilidade de pesquisa, uma possibilidade de um instrumento de pesquisa. De várias maneiras. Tereza, por exemplo, numa fuga, elas são cobertores, entendeu? Lançado em nó, entendeu? E você coloca ela numa altura, ela serve de escada para você conseguir a fuga. Isso é a Tereza. Se existir uma Tereza dentro de um barraco, vamos supor, vai fumar uma maconha, então são três pedaços de panos dançados em trança e aceso, entendeu? Aquilo ali vai continuar a fumaça para evitar o cheiro da maconha, para vir para fora. Tereza também existe de um barraco para o outro, certo? Vamos supor que se o cara daquele barraco estiver sem cigarro e pedir para a gente arrumar para ele, então você fala para ele, então joga a Tereza, que ela existe. A Tereza de barraco é chamada também como tia. Ele foi produzido em 91, ficou pronto em 92, enfim. E aí quando Francisco César Filho, Chiquinho, fala de linguagem, isso tem a ver com um momento também, que era um momento em que se produzia, as pessoas de Belo Horizonte produziam uma coisa chamada videoarte. Sim, eu não sei famosa. nem se existe mais isso. A famosa Falam videoarte. que o único lugar que ainda tem videoarte é em Minas Gerais, no mundo. E aí tinha uma série de pessoas lá importantes, assim, referências, pessoas da minha idade, um pouco mais velhas, Ader Santos, Lucas Bambosi, pessoas que estavam fazendo experimentos radicais com a imagem, e que me interessava juntar isso com o documentário. Eu não via como uma situação antagônica. Você vai fazer um documentário, você não pode experimentar com a linguagem. Eu achava que era possível se trabalhar isso de uma forma solidária aí, entre forma e conteúdo. Ele traz para o documentário a liberdade que a videoarte deu em função do uso de câmeras de vídeo, câmeras mais leves, enfim. São enquadramentos rigorosos, o trabalho com as cores sempre muito fortes e muito dramáticas. Kiko, acho que está muito à frente justamente por essa busca que ele faz de outras formas e propondo maneiras diferentes de ver o documentário, pensado desde uma característica mais clássica e mais tradicional. O que os documentários têm dessa videoarte, dessa experiência sua de videoarte? Eu acho que existe a gente não tem muito pudor em manipular uma imagem. A gente acredita que a imagem, sempre que a gente produz no audiovisual, ela é manipulada. E, por outro lado, existe um pensar a linguagem. Então, assim, eu tenho filmes que são completamente crus. Eles foram construídos para ter uma crueza de imagem, como se não tivesse nenhum tipo de interferência ali. Mas, para fazer esse tipo de opção, a imagem crua, eu penso muito antes se essa imagem faz sentido ser crua, ou se essa imagem, ou se vou fazer um documentário que seja inteiro em preto e branco, como já fiz com uma linguagem de cinema noir. Então, assim, pensar a natureza da imagem, né? Não simplesmente acreditar que para você fazer um documentário você tem que pegar a sua câmera, ir lá e fazer. Eu já fiz nessa linha, mas quando eu faço, eu sei muito bem que eu estou em busca de uma imagem crua. Boa noite, doutor! Vamos dar uma lavada no para-brisa hoje? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó lá. Oi, doutor. E o trânsito hoje, tá bom? Tá bom. Tranquilo, né? Vamos lavar o vidro hoje? Hoje não vai dar? Sem caixinha. Tá sem caixinha? Vamos só um somzão? Vamos dar uma lavada aí, campeão. Dá uma aumentadinha pra nós. Se liga na fita. É nóis, campeão. É nóis. Firmezão. O Território Vermelho, que é um filme que você colocou a câmera na mão do pessoal dos personagens da rua, aqueles garotos que ficam. Qual foi o resultado para você? O Território Vermelho ele nasceu de uma ideia de que era como se as câmeras de vigilância que ficam nos faróis de trânsito de São Paulo, como se elas criassem vida, descessem e fossem, né, chegar nas pessoas nos carros. Foi uma experiência, eu chamo de uma farra da câmera visível. Peraí, vamos lá. Exato. Você viu que é absurdo? Agora sim, ó. Você acha que isso tem muito de videoarte? Tem, eu acho que tem de performance. Uhum. Tem alguma coisa de videoarte, sim, no tratamento final,
Mas eu acho que tem um sentido de performance, sim. Eu acho que vários trabalhos meus têm algum namoro com a performance, né? Agora temos uma pergunta do André Costa. Ô, Kiko, você contou pra gente que desde o começo da sua trajetória, dos seus trabalhos, você tinha aí uma busca por forçar os limites desse gênero que é o documentário. Você veio com essa bagagem da antropologia, mas também da videoarte, com o intuito de também se colocar essa questão no seu trabalho o tempo todo, né? E eu creio que ela seja presente ainda. A minha pergunta é bem simples. Ela é presente? Eu sei que seus objetivos ao fazer um filme são outros, mas dá um prazer a mais você lidar com os limites de um gênero e estar querendo propor novos limites para um gênero consolidado? Olha, André, quando você começou a pergunta, eu achei que você ia me pedir para definir videoarte. Eu fiquei morrendo de medo que eu não ia te saber responder. Agora, nem em Minas isso é possível. Nem em Minas se sabe mais. Mas essa questão dessa busca de forçar, de tentar esgarçar gênero, ou de colocar gêneros em confronto, isso me interessa o tempo todo. Isso me interessa em todos os filmes que eu faço e me interessa provavelmente para os próximos. Eu botei nos seios, eu botei quadris, eu botei joelho também. Então, quer dizer, ficou com o corpo realmente quase que de uma mulher, né? No caso do 33, por exemplo, eu já queria estar numa situação emocional que é diferente de um documentarista. Eu queria estar ali no meio da lama mesmo, dessa lama de emoções. Quando ele diz que Filmefobia é seu primeiro filme de ficção, não é exatamente a verdade. Né? Que o 33 já era um filme de ficção. Né? Só que se pratica uma ficção que não é uma ficção convencional, quer dizer, é uma ficção que é composta com uma matéria-prima extraída da vida das próprias pessoas que fazem o filme. Eu não concordo. Por que você não concorda? Eu não concordo. Primeiro porque eu sempre adoro brincar e brigar com o Jean-Claude. Polemizar com o Jean-Claude. Um grande amigo, é um luxo poder polemizar com ele. É verdade. Mas porque o 33, para mim, ele continua sendo um documentário com elementos de ficção. Ele acha que é uma ficção que usa elementos reais para a construção. O que é isso? É você sair para documentar uma coisa sem você saber o seu próximo passo e o que você encontrará pela frente. Então, assim, você tem o tempo todo que saber jogar com a realidade e você o tempo todo é surpreendido. O seu filme vai mudando inteiro durante o caminho. No caso, por exemplo, você encontra essa categoria dos detetives, né, que surge muito no filme, né? Os detetives eram a minha carta na manga. Porque, assim, quando você faz um filme em que você não sabe o que você vai encontrar pela frente, eu sabia que, assim, se tudo desse errado, se os personagens fossem muito ruins, eu faria um filme sobre o incrível universo dos detetives brasileiros. Chega à noite, né, você chega para sua mãe o mesmo assunto. Mãe, eu te amo, eu te adoro, mas, por favor, a senhora para e pense. Eu preciso saber quem é a minha mãe. Chega de manhã, né? Mãe, como vai a senhora? Dormiu bem? Né? A mesma lavagem cerebral. Ela com certeza vai pegar o telefone e vai ligar para alguém nessa terra. Você vai fazer uma tortura chinesa, né? Não por maldade, né? Mas para você obter soluções. Ele não é um filme autobiográfico. Chamaram várias vezes de autobiográfico. Para mim não é. Por quê? Porque não está a minha vida ali. Está o meu movimento de busca. Se você vai fazer um filme que você vai entrevistar sua tia, é óbvio que vai chegar uma hora que ela vai falar assim, mas você era uma criança tão gordinha, tão fofinha e tal. É óbvio que depois, na ilha de edição, eu fiz um processo de asepsia e limpeza desses comentários a respeito da como você era gordinho, bochechudo e tal. E também eu faço, o 33 ele é um bom exemplo disso também, porque assim, obviamente que muita gente chorou no meio do caminho.
e eu também fiz uma certa limpeza disso, né? Eu tenho um momento do filme que eu apareço completamente bêbado, falando que eu não vou, que eu não sei como é que vai ser o fim do filme, que eu não queria que fosse um final melodramático e tal, parará. Eu deixei. Achei que bêbado estava bom, mas chorando eu achei que estava meio forçado. Não chegou tanto, né? Então eu prefiro aparecer bêbado do que chorando. E eu pensei como último plano desse documentário o seguinte: eu sentado, aí a Claudinha vai lá e fala com a mãe, mas fala assim, não sei o que, não sei o que lá, e dá um jeito que ela vem em minha direção, só que aí eu paro. Eu paro e ela passa direto. Isso é fundamental, ela passar direto. O encontro ia ser o extremo do melodrama, o extremo do... Para que eu encontro? Tá nítido ali que eu vou encontrar. Depois que eu vou fazer é problema meu. Já não interessa mais para quem tá assistindo. Mas você tem uma predileção pelo cru? Não, talvez eu tenha ao contrário, talvez eu tenha uma certa repulsa ao exagero melodramático, mas nada impede que essa repulsa seja tão grande que eventualmente eu faça algum filme bem melodramático também. Né? No caso do 33, por exemplo, eu já queria estar numa situação emocional que é diferente de um documentarista. Eu queria estar dentro de uma gosma emocional. Eu queria estar completamente afetado por aquilo, né? Normalmente se imagina o documentarista isento, com uma certa distância. Eu queria estar ali no meio da lama mesmo, dessa lama de emoções. O endereço era na Avenida Augusto de Lima, no edifício Genoveva, que ainda tem até hoje. Não me lembro andar. Nos dirigimos à porta e batemos, e uma senhora nos atendeu. Ela não nos conhecia, ela só sabia que nós tínhamos sido enviadas pelo pediatra. E simplesmente ela virou-se para mim e disse: essa criança que está aqui vai ser sua. A gente tem uma pergunta do Fernando Henrique para você. Kiko, eu queria saber a sua opinião referente ao preconceito que há hoje a filmes de documentário. Eu sinto que assim, existe e já vem de um longo tempo um preconceito generalizado com o documentário, né? E em alguns casos eu acho que isso não era um preconceito só, era um conceito. Porque assim, a produção de documentário brasileira e mundial, claro que com brilhantes exceções, mas como regra, por exemplo, até a década de 70, era muito chato. Então, o que acontece? Eu sinto e espero, talvez seja até uma coisa religiosa, de crença, assim, que isso vai diminuir. Na medida em que você começa a ter documentários mais interessantes e tal, que as pessoas se habituem a isso e que as pessoas comecem a perder aquele medo de, vamos encarar mais um documentário, né? Uma coisa que se por outro lado tinha um peso positivo de uma coisa séria, né, e tal, tinha uma coisa de que seria ali uma coisa muito chata. É um dos filmes que ele tem uma imagem mais, digamos, documental dentro da tradição do que os outros, porque aqui nesse filme as cenas, as imagens, as entrevistas, o que ele mostra, elas estão ali como de uma maneira, digamos, mais realista, né, do que nos outros documentários, do que nos outros filmes. Esse filme seu, Atos dos Homens, é um filme denso e ela fala de uma cumplicidade entre você, documentarista, e a situação. Vamos falar, como que surgiu esse filme? Tem uma história interessante nisso. É uma história terrível, né? O Atos dos Homens é meu segundo longa-metragem, né? Um documentário, que ele seria sobre pessoas que sobreviveram a massacres no Brasil. Uma semana antes de eu começar a filmar, aconteceu o massacre de 29 pessoas na cidade de Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense. Aí, o que eu fiz? Eu
mandei uma carta, já tinha tudo fechado com os produtores, coprodutores internacionais e tal. Eu mandei uma carta escrito nossos cronogramas são menos importantes do que a realidade. E aí, assim, eu fui com uma equipe pequena para a Baixada Fluminense, fui atrás de pessoas que estavam envolvidas com aquela história. Então, são os travestis que trabalham ali na Dutra, que, inclusive, a morte começou por 2 travestis, né? Foi tão asqueroso esse massacre que é como se eles tivessem começado por travestis para depois começar a matar ser humano, sabe? Treinaram, esquentaram com travestis. De maneira indiscriminada, né? E aí saíram matando indiscriminadamente. A vítima foi morta a facada e, segundo as investigações, parece ser um homossexual. E tem uma série de coisas particulares no filme. Primeiro, eu não conhecia nada sobre Queimados e Nova Iguaçu, então eu fui descobrindo as cidades ali no calor da chacina, né? Tinha acontecido a chacina, eu estava lá em menos de uma semana, eu estava lá e ainda estava se apurando, estava uma coisa quente. A chacina é um sinal dos últimos dias. Tem muita matança aqui na Baixada. Secretamente, sem violência, sem guerra, sem arma, e ele governará do Oriente ao Ocidente. E o Aurora? O Aurora é um filme que você faz sobre velhas prostitutas. Como que foi? De novo é um grupo, né? Um grupo de pessoas, né? Um problema muito bem identificado, né? Muito claro. Bom, a Aurora é um documentário curto, né, que foi dirigido por mim e pelo Jurandir Miller, sobre velhas prostitutas que trabalham no centro de São Paulo, né? E esse é um filme bem particular, assim, bem particular. Esse filme ele começou de uma certa indignação, né? Que país é esse que você tem pessoas que chegam aos 70 anos e tem que fazer um programa para poder ganhar um passe de ônibus, enfim. E por outro lado, esse é um dos exemplos, talvez para mim o maior exemplo, de um filme no qual o contato com a realidade tenha mudado o eixo principal do filme, né? Então, a gente foi em busca da dor, né? Porque a gente falava, poxa, que dureza, né? E de repente a gente encontrou também, claro que a gente encontrou muita dor, mas a gente encontrou um prazer. O primeiro prazer que eu tive na vida, ai meu Deus do céu, foi tão legal, porque eu até, sabe, fiz tudo que eu tive que fazer na cama. Fiz xixi, fiz um monte de coisa, ai meu Deus, foi bom demais. Uma coisa é as pessoas falarem que eu trato de violência e que eu falo. Outra coisa é falar que meus filmes são violentos. Tá? Não são. Não são. Não são. As pessoas às vezes costumam identificar uma certa bizarrice assim nos seus temas, nas suas imagens. Você concorda? Não. Não. Tem nada bizarro? Não, tem. Bizarro e violento, né? Vamos dizer. Bom, primeiro, a ideia de violento é uma coisa que, com certeza, não. O bizarro, eu vou pensar um pouquinho enquanto eu respondo do violento. O violento, não, né? Por exemplo, eu tenho um média-metragem, né, que eu fiz com o Jurandir Miller, chamado Morte Densa, que trata de pessoas que mataram uma vez na vida. É um filme que não tem uma imagem de arma, uma imagem de um conflito entre pessoas. As imagens são imagens de domingo, que é o dia em que mais acontecem crimes dessa natureza. A morte podia ser o fim dos problemas para quem morreu. O início do problema para quem matou. O que as pessoas costumam identificar? Violência e bizarrice nos seus filmes? Não, violência, eu acho por tema, sim. Por tratar da violência, sim. Eu acho que, assim, uma coisa é associarem que meus filmes tratam de violência. Tratam mesmo. Morte Densa trata o ato dos homens? Não, também, né? eu tenho um livro publicado, né, pela editora da Unicamp sobre o conceito de tempo na prisão. Eu fui professor no mestrado em criminologia 2 anos
na Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, que era uma então disciplina. Você tem um pé lá. Cárcere e arte. Não, eu tenho os 2 pés lá. Só que uma coisa é as pessoas falarem que eu trato de violência e que eu falo. Outra coisa é falar que meus filmes são violentos. Tá? Não são. Não são. Não são. Eu calculo, sua opinião, não estou dizendo que foi. Pode ter sido um grupo isolado, num bar, todos bebendo. Nem todos bebem de acordo. Vamos sair aqui em 3 carros, 4 carros e vamos sair matando. A opinião minha é essa. E bizarros, entre várias outras conotações, ele tem uma ideia de estranho, de exótico. E eu acho que como estranho, sim. Meu cinema, eu quero que ele seja estranho. Estranho no sentido que ele não necessariamente repita um gênero, não necessariamente ele traga algum tipo de informação familiar, que ele possa transitar entre gêneros, que ele possa ter um elemento de humor, um elemento de comédia, um elemento, talvez, uma junção de alguns gêneros. Então, eu acho que nesse sentido, sim, meu cinema é bizarro, sim. 10 years ago, I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue too. Uma coisa super interessante que o Kiko consegue, e nesse filme tem uma coisa, assim, eu acho bem forte, que é uma relação com o entrevistado, que, de uma certa maneira, deixa o entrevistado muito à vontade. A gente vê, nesse filme especialmente, as pessoas falando de, meu Deus, de crimes. Elas mataram gente. E, no entanto, elas falam aquilo com uma certa tranquilidade, uma certa, assim, elas estão à vontade, elas não estão incomodadas, elas não estão sendo forçadas a falar daquilo. Você, de fato, conseguiu dá para se perceber, uma intimidade, né, com os seus entrevistados. Como que você obtém essa intimidade? Porque é difícil isso, né? A pessoa se revelar. Depende muito de filme para filme, né? Falando no Morte Densa, né, ele é propositadamente um documentário de gênero, que é um documentário de entrevistas, né? Normalmente eu não uso só entrevistas nos meus filmes, em alguns filmes eu não uso entrevistas, mas o Morte Densa, ele é quase nesse caso, ele é bem formal, né? Eu fiz uma opção por trabalhá-lo formalmente. Então, uma das pessoas, né, que matou uma vez na vida fala, aí vem um bloco de imagens de domingo, outra fala, tal, parará. Agora, existe uma coisa que, assim, a Dora Mourão pode falar o tempo todo aí que eu consigo extrair das pessoas tudo e tal. Mas num país que a gente tem Eduardo Coutinho, que é um mestre em fazer isso, eu sei que eu só estou engatinhando, assim, e que é uma coisa que talvez eu não tenha a menor ideia sobre isso. Antes eu trabalhava com pautas rígidas, hoje em dia eu abandonei a pauta, então eu começo a conversar com a pessoa. Às vezes eu perco informações que poderiam ser importantes, mas ganho a situação de uma conversa, de um bate-papo. Eu acredito que ele teve, 90% teve culpa na morte dele, porque ele não tinha intenção nenhuma de matá-lo. Ele se matou, assim, eu matei porque ele provocou, ele puxou, ele começou a briga, ele começou a violência. Tem aquele filme seu, Anderson e as Horas, que eu acho que é bem sintomático do seu método de trabalho. Ele nasce de uma conversa sua, quer dizer, numa dura que você ia dar num boy seu, né? Como que... Não, foi... É a gênese desse filme, aliás. É uma história que... Um dia eu estava na produtora, por acaso cheguei às 9 da manhã, não é comum, chego mais tarde, gosto de dormir de manhã. Aí chego às 9 e aí passa um tempo, chega o rapaz, o office boy, que trabalha na produtora, completamente bêbado, às 9 da manhã. 9 da manhã. Aí eu cheguei para ele e falei, Dinho, né, que é Anderson, eu cheguei para ele como eu trato, Dinho, mas já ou ainda? Você já está bêbado ou você ainda está bêbado de ontem? Né? Aí ele, já. Aí eu falei, rapaz, então vai ali no banheiro, lava o rosto e me conta essa história. Aí ele foi no banheiro, deu uma lavada no rosto, chegou e falou, olha, é o seguinte,
Eu gasto 2 horas e meia dentro do ônibus para chegar na produtora. E eu tenho um monte de amigos que pegam esse mesmo trajeto do ônibus comigo. E a gente não tem um lugar para fazer festa, e como a gente fica no ônibus 5 horas por dia mesmo, a gente resolveu comemorar o aniversário desses nossos amigos no ônibus. E aí a gente pegou 6h30, um já entra com uma cervejinha, salgadinho e tal, parará, a gente já fez a festa e tal. Eu falei, rapaz, que beleza, então vamos sentar aqui, eu quero que você me conte toda a história, eu vou escrever um projetinho, vamos fazer um documentário dessa história e tal, depois você vai para sua casa, descansa e tal. E aí nasceu o projeto do Anderson e as Horas, que eu escrevi dessa forma mesmo, né? Um dia, e felizmente a gente conseguiu ganhar um edital, fazer o filme, né? E que é um filme que ele foi feito durante esse período do trajeto dele, de ir para a produtora. Tem algum problema, porque o filme ele só dura 52 minutos e ele passa dentro do ônibus 2 horas e meia. E é um filme de guerrilha, né? Você filmar com o ônibus lotado, com Steadicam, o cara de áudio caiu várias vezes, né? A equipe tentando pegar a autorização das pessoas. Não conseguimos autorização para filmar, porque parece que tem algum jogo aí das empresas de ônibus que você nunca sabe quem é o dono, enfim, deve ter algum motivo para isso. Então entramos dando caixa de bombom para o motorista mesmo e fizemos na raça. Puxa a música aí! Vai, vamos puxar! Oi, tra-la-la-la-la-la! Oi, tra-la-la-la-la-la! Kiko, nós temos uma pergunta dos nossos convidados. Questão da distribuição. Já que os vizinhos do audiovisual mudaram tudo para o mesmo apartamento, filme, documentário, ficção, artista visual fazendo vídeo, por aí vai, você vê os seus filmes sendo mostrados em galerias e cineclubes, ou eles são filmes de sala escura? Não, eu vejo e vejo com bons olhos. Meus filmes são, assim, agora o Território Vermelho, que é um curta, passou há pouco tempo, estava numa exposição na Holanda, eu vejo com ótimos olhos, né? Assim, tem a ver com o meu trabalho, né? Eu também já fiz algumas videoinstalações, trabalhos de arte para a internet, novas mídias. Eu vejo com ótimos olhos, vejo como uma possibilidade a mais. E estou disposto a isso. Eu acho que tem filmes que funcionam na sala escura, né? Que eles precisam de uma sala escura, que pode até ser uma galeria, mas e talvez filmes pela duração, como o filme Fobia, 80 minutos, talvez uma sala escura de uma galeria vire simplesmente um simulacro de um cinema, o que aí não é legal, né? Mas eu acredito que sim, e eu tenho coisas curtas que eu faço para serem vistas por celular, então acredito. Diretores como o Kiko têm um problema, como muitos outros, e quase todos os diretores do Brasil, né? Diretores brasileiros do Brasil, é que não há profissionais de distribuição. Não tem. Não tem. Da mesma forma que você não tem um distribuidor que vai, no início da filmagem, dizer para o Kiko, o senhor está filmando um novo filme, que interessante, o 33 me interessou, que vem acompanhando. Não tem isto. Não tem, né? Não tem distribuição e não tem cinema. Essa é uma das grandes questões hoje em dia, né? Existe o problema da sala de cinema, é um problema que timidamente está se tentando melhorar, né? Mas percentualmente o número de salas de cinema no Brasil, que agora está acho que na faixa de 2.000 e pouco, mas é um número pífio. E o cinema é caro no Brasil, e não existe isso que o Jean-Claude fala mesmo, né? Porque assim, eu sinto que meu cinema é comercializável, ele poderia chegar. O seu cinema é comercial? Não, ele é comercializável. Comercializável? O que seria isso? Ele seria o seguinte, meu cinema tem público para ele. Eu
Estou convencido disso, assim, porque eu rodo de festivais, né? Tem um filme que entrou em cartaz na Alemanha e não conseguiu entrar em cartaz aqui. Então, assim, existe gente interessada para ver o filme. Só que existe uma quebra no elo aí, né? Então, não existe, por exemplo, esse distribuidor interessado que vai virar e vai falar assim, rapaz, você fez um filme chamado Filmofobia, né? Olha, dizem que 10% da população do mundo tem fobia, mas isso são números que, na verdade, parece que são 30% que tem, que 10% assume e trata, mas que tem 20% que não trata, porque, sei lá, quem tem fobia de borboleta não vai no psiquiatra, o cara evita a borboleta. Né? Então, eu ia falar, rapaz, esse seu filme tem um potencial, a gente deve ter quantas milhares de universidades de psicologia, a gente deve ter... Não tem um profissional que pense assim, fala, esse seu filme pode interessar por um laboratório. Ou para um público que gosta de cinema, mas que às vezes é um público mais jovem e tal. Então vamos pensar junto, vamos fazer ações, preço mais barato, preço de graça. Não existe esse profissional. Então o que acontece é que não só o meu filme, como vários filmes, né, acabam sendo muito menos vistos do que poderiam ser. Allodoxofobia, medo de opiniões. Anemofobia, medo de vento. Ataxofobia, medo de desordem. Automatonofobia, medo de ventrílocos, bonecos, estátuas de cera. Bufonofobia, medo de sapos. Ergofobia, medo de trabalho. Escatofobia, medo de fezes. Escotofobia, medo de escuro. Gefirofobia, medo de atravessar pontes. Onirofobia, medo de sonho. Talassofobia, medo de mar. Tanatofobia, medo da morte. Se a única imagem verdadeira é de um fóbico diante da sua fobia, pô, vou lá colocar fóbicos diante da fobia. Eu acho que estamos trabalhando numa esfera estética que inclui obras muito diversas, mas que todas elas têm a mesma preocupação, que é trabalhar com material da vida pessoal, né? Isso vai do Big Brother, ou seja, de um programa de televisão que é um produto, que é uma mercadoria, até filmes como Filmofobia, que é um filme de pesquisa, que não é um produto. Depois dessa entrevista do Jean-Claude, eu revi o Filmofobia. Então eu queria te perguntar, o que esse filme tem a ver com o Big Brother Brasil? Pergunta para o Jean-Claude. Mas ele está identificando ali, na invasão da intimidade. É isso que ele diz. Pergunta para o Jean-Claude. Não, eu concordo. Eu acho que tem alguma coisa a ver, sim. Tem alguma coisa a ver dentro dessa ideia de esfera do real, né? Eu acho que assim, existe hoje em dia, e que talvez isso seja uma coisa propícia e interessante para os documentários também, que existe um interesse maior pelo real. Então, assim, você entra na internet, você tem uma série de blogs, fotologs pessoais, pessoas contando suas histórias, né? Você tem vídeos amadores de sexo simulando que são amadores, né? Que isso as pessoas querem, coisas que sejam mais real, né? E dentro desse interesse pelo real, eu acho que existe essa ideia, né, de se trabalhar, por exemplo, o personagem do Jean-Claude no Filmofobia, ele é um personagem construído. Ele fala o tempo todo que ele acredita numa premissa, né, que a única imagem verdadeira hoje é de um fóbico diante da sua fobia. Só que assim, o Jean-Claude não acredita nessa premissa. Eu não acredito nessa premissa. Nenhum de nós. É uma premissa construída e falsa. Só que ela é uma premissa que faz com que o ator se movimente e que possa fazer um filme, saia da cadeira. O cara fala, bom, se a única imagem verdadeira é de um fóbico diante da sua fobia, pô, vou lá colocar fóbicos diante da fobia. Deixa aqui. Corta. Eu acho que
essa junção entre o personagem construído por ele, essa utilização de elementos da vida real dele, né? Então, o Jean-Claude é HIV positivo, o personagem do Jean-Claude também é. Por exemplo, no filme você pega uma sessão de fato que o Jean-Claude vai ao médico e ele sofre uma aplicação de uma injeção no olho, né? Isso é um fato, ocorreu, você filmou, né? Eu queria que você falasse disso. E tem uma relação com o Buñuel também? Não, isso foi logo antes do... Foi antes de filmar, eu tinha conversado com o Jean-Claude, que o Jean-Claude está com um problema de visão, e eu achava interessante, já que o personagem dele tem uma questão relacionada à imagem, que o personagem dele no filme também tivesse um problema de visão. Foi uma alteração de roteiro 2 meses antes de filmar. E aí, até porque seria mais fácil, porque o Jean-Claude, em alguns momentos, ele tem que usar uma lente de aumento e tal, então seria mais fácil, inclusive, para ele atuar. E aí eu perguntei para ele se existiria alguma coisa que mostrasse com uma imagem melhor do que ele com uma lupa, se a gente teria alguma imagem melhor disso. Ele falou, rapaz, coincidência, estou indo, de vez em quando eu tomo umas injeções dentro do olho e eu vou fazer isso semana que vem. Aí entrei em contato lá com a produção, entrou em contato e tal, o médico autorizou, a gente foi e filmou essa agulha, essa injeção entrando no olho do Jean-Claude, que assim, e se existe uma relação com a famosa imagem construída pelo Buñuel, para mim, sim. Bom, eu aceitei que a injeção fosse filmada, não tinha nenhum problema com isso. A grande surpresa minha foi que aquilo que eu vi na tela, eu nunca tinha visto. Porque aquilo eu não posso ver. Você também foi ator do seu filme, do seu próprio filme, né? Você saiu do papel de diretor, se autodirigiu, mas foi um ator, vivendo uma fobia. O que você viu nesse segundo papel seu? Eu escolhi um papel bem fácil, né? Eu sou fóbico de sangue, eu não posso ver sangue que eu desmaio. Então eu pensei, bom, desmaiar é fácil, não vou ter fala e tal. Vou lá e dou uma desmaiada, beleza. Era engraçado que eu acordava, né? Aí eu olhava assim, né? Porque eu tô acostumado a acordar, primeiro desmaiar, você desmaia, você vê um monte de rosto na sua frente, assim, porque você desmaia e cai, né? Mas nesse caso eu ficava preso pelo pescoço, assim, e com o olho aberto, aí desmaiava, aí quando eu acordava eu ia aos poucos entendendo, eu falava, nossa, tô no set de filmagem e tal, era bacana. Kiko, o Hugo Pozzolo tem uma pergunta para você. Chegou a tocar no assunto aqui do Big Brother, eu queria saber até que ponto em que a aproximação com a realidade e esse limite entre realidade e ficção, enquanto se filma, não enquanto se classifica a obra, ele acaba tendo um olhar apenas sobre o comportamento individual ou se ele consegue enxergar a dimensão dos grupos humanos. Como é que é isso na hora de fazer o documentário? Né? Você falou da preocupação com o grupo humano, mas a hora que você chega muito perto, você pode tornar uma visão só individualista e não dar o grupo. Como é que é isso na hora de filmar? Talvez o maior exemplo disso, já que você citou o Big Brother, seria o fato assim, eu nunca utilizo câmeras escondidas de vigilância. Exatamente porque eu acho que aí você não capta alguma coisa que seria muito mais interessante, que seria uma dimensão que nasce do contato que você tem com essas pessoas e eu acredito que, assim, que alguma verdade ou que essa dimensão possa inclusive nascer da relação, das relações que existem, né? Então, você está num documentário, existe uma relação entre o grupo, uma relação entre um sujeito que está ali e uma equipe, com aquelas outras pessoas, uma relação entre a câmera e essas pessoas. Então, assim, por motivos éticos, mas também por motivos que eu acho que você acaba perdendo uma relação, ocultando câmeras
por exemplo, para você pegar algum tipo de dimensão. Eu acho que a dimensão humana e a dimensão de uma coisa de grupo, ela tem que ser buscada de uma forma muito mais interessante e muito mais de contágio, de contaminação. Uma primeira etapa, que era uma entrevista em que a gente estava submetido a essa máquina, que ninguém sabia se funcionava ou não, na verdade. E as perguntas eram muito protocolares, assim, sabe? Desde fale seu nome, sua idade, essas coisas assim, até algumas perguntas, enfim, que se relacionavam. Você tem alguma fobia, sim ou não? E que fobia é essa? Coisa e tal. Agora chamou o assistente de direção dele, falou, senta aqui, pega essa corda aqui, amarra ele na cadeira, por favor. Você aterroriza os atores? Esse é o método de, vamos dizer, de direção, é esse? Na verdade, a relação com os atores no filme Fobia, ela tem algumas singularidades. Assim. Eu não aterrorizei ninguém, não, mas eu queria, como a luz do filme é extremamente expressionista, uma luz de claros e escuro, como as traquitanas do filme, elas são de alguma forma, algumas quase surrealistas, eu queria uma atuação extremamente naturalista. Né? Então, essa junção me interessava. E aí eu tentava ver e dava a corda um pouco, mas depois tentava segurar um pouco os exageros e tal. Eu não queria fazer um filme expressionista inteiro. Agora você, eu sei, não distribui todas as informações aos seus atores, né? Alguns sabem o que vai se passar e outros não. Por que isso? É a busca do acaso, do espontâneo? Eu sempre, para rodar cada sequência, eu tinha o básico necessário para eu poder fazer meu filme, o que eu sabia, o que eu precisava. E depois desse momento, eu gostava de tentar algumas outras coisas. Então, alguns atores davam alguma provocada e tal. É óbvio que, sei lá, 50% disso ficou ruim, 30% ficou uma porcaria e 20% ficou lindo. Esses 20% que eu utilizo no filme. Na pesquisa que a gente fez para esse trabalho nosso, nós descobrimos uma fobia sua, terrível. Outra? Outra. Você não queria dar o seu filme para ser montado por um outro montador. Você queria montar. É verdade. Como que é essa fobia? Isso eu não sei porquê, mas eu tinha... O Jean-Claude me ajudou nisso, a entender essa minha fobia. A tratar. Eu achava que o montador era um tipo de policial que iria entrar lá e castrar todas as minhas loucuras. Eu achava, né, até o Jean-Claude virar e falar, cara, para, você está achando que é o quê? Que o cara vai chegar lá e vai falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque eu sempre trabalhei com jovens montadores, pessoas começando e tal. Foi a minha primeira experiência de trabalho com um montador como a Vânia Debs, que montou o filme Fobia, que é uma montadora sensacional e tal. E que, na verdade, era uma bobagem o que eu pensava. Né? Assim, a Vânia, ela não só embarcou nas minhas loucuras, trouxe as loucuras dela. Então, assim, foi um trabalho muito, muito gostoso, assim, de discutir com alguém nesse momento fundamental que é a montagem do filme. Né? Eu tenho dúvidas o que é mais importante em etapas do filme, mas se eu tivesse que falar alguma coisa, talvez eu falaria a montagem. Eu acho que quando nós pensamos no conjunto dos filmes do Kiko e na sequência dos filmes do Kiko, há uma ligação muito grande entre eles. Eu acho que já tem uma obra. E o fato de já ter uma obra abre um espaço importante e cria uma força, cria uma marca, cria um nome. E isso muda o cenário, porque já há um reconhecimento. E quando tem um filme de Kiko Goifman, opa, é um filme de Kiko Goifman, vamos ver o que ele está fazendo agora. Então quer dizer, o Kiko Goifman hoje já é uma grife? Não, grife não. Grife, eu vou parar de filmar, grife não.
Kiko Goifan, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa sala de cinema. Queria agradecer também aos nossos convidados, o André, a Daniela, o Fernando Henrique e o Hugo Pozzolo. Até o nosso próximo programa com outras histórias do cinema brasileiro. Até lá.